Esta cola em que estás, com palmos medida, é a conta menor que tiraste em vida. É a conta menor que tiraste em vida. Papo de Música, o podcast da revista Concerto. Com Irineu Franco Perpétuo, João Luiz Sampaio, Leonardo Martinelli e Nelson Rubens Kunze. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vindos e bem-vindas a Papo de Música. Bem-vindos e bem-vindas pela derradeira vez. 1, 2, 3. Tá lá o corpo estendido no chão, em vez de um rosto, uma foto de um gol, em vez de um rosto, uma praga de alguém. Papo de Música encerra suas atividades e não deixa, evidentemente, saudade em ninguém. Encerra em festa. Então, assim, é uma festa especialmente para os ouvintes do Papo de Música estarem se livrando de todos nós. Agora passo a palavra aos poderes estabelecidos para a comunicação oficial do encerramento, do desligamento, dessa vez em que se cala para todo sempre a imprensa musical brasileira. Palavra com o cidadão Kane da música clássica no Mercosul, Nelson Rubens Kunze. Senhoras e senhores, chefe de Estado e de governo, amigos e amigas, trago aqui o sentimento de profundo pesar do governo e do povo brasileiros e tenho certeza de toda a América do Sul. Poxa, eu não faria tão dramático, vai. Digamos que é o encerramento da primeira temporada do Papo de Música. Vamos ver assim. Até porque as coisas têm uma certa dinâmica aqui no meio musical bem acelerada muitas vezes. A gente Não estamos botando fé. Visível, todo mundo sabe. Então, mas por que nós estamos dando essa guilhotinada? Porque nós estamos em festa, Irineu. Nós estamos em festa porque ao menos um membro do Papo de Música finalmente conseguiu decolar e foi nomeado diretor de formação do Teatro Municipal de São Paulo. Eu cheguei lá, mas me esqueci do que ia dizer, do que ia falar. Eu cheguei lá. O nosso colega Leonardo Martinelli, professor Chu, recebeu esse honroso convite e vai agora fazer parte do Teatro Municipal de São Paulo, aliás, em companhia de um ex-colega nosso, ex-montador e editor do Papo de Música, que é o Marcos Fecchio, que já está lá. Né? O Municipal está rapelando a equipe do Papo de Música. Mas os sobrinhos do Nash, né? Depois dos sobrinhos do Ataíde... Os sobrinhos do Nash. Mas por conta disso a gente resolveu fazer um Papo de Música aqui para falar um pouco do próprio Papo de Música e fazer um papo dos papos. Ô Irineu, como é que foi essa experiência do Papo de Música? Diga lá. Vamos falar o João Luiz Sampaio. Começa você, que sempre tem palavras tão bonitas e... Nosso poeta libretista do grupo. A maior milhagem do Papo de Música. A maior milhagem do Papo de Música. O viajante sedutor João Luiz Sampaio. Italia 640. In Alemanha 200. Bom, eu acho que o Papo de Música... Não, eu vou começar de novo. Não acha mais. Não acho. Apesar de eu ter sido zoado constantemente ao longo de todos os episódios do... Sim, eu estou olhando para você mesmo. Eu acho que é uma experiência, para mim, muito, muito especial. Primeiro, por estar
com vocês, ao lado de vocês todos, que são não apenas colegas, mas também amigos. Pô, tá ficando triste de novo, né? Não, vai em frente, vai em Foi frente. muito bom não ver mais vocês. Ficando triste de novo. Não, eu acho que foi uma coisa que a gente se propôs a fazer, que acho que ninguém tinha feito ainda, que era justamente juntar o pessoal que está escrevendo, ou pelo menos uma parte representativa das pessoas que escrevem consistentemente sobre essa área, que estão militando, né, nessa área da imprensa, para ocasionalmente sentar, conversar, trocar ideias e fazer uma análise do meio musical. Acho que isso foi uma experiência interessante para mim, e acho para vocês também, porque nos forçou, acho que, a constantemente estar pensando o que vinha sendo feito, né? No meu caso, me forçou até a ver concerto, olha só. Pois é, entendeu? Acho que a gente teve que fazer um trabalho de acompanhar e de refletir já em cima do que a gente estava vendo. Muitas vezes, logo depois de uma apresentação de ópera, logo depois de um concerto. Acho que foi um exercício interessante, mas acho que também foi, além de muito divertido, se a gente pensar nesses 3 anos de programa, se a gente somar... São 3 anos, né? Ou são 2? Acho que são. São 3 anos, né? Por aí. Bom, eu vou terminar logo porque eu tô falando aqui. A gente resolve na edição. Fala assim, nesse 1 ano de programa, nesses 2 anos de programa, aí fala as 3 e aí... Eu acho que nesses anos de programa, a pessoa que um dia se submeter à tarefa de ouvir esses 3 anos de programa, acho que vai ter um... Vai ter um caminho pro céu, né? Além disso, purgatório. vai ter... Agora o pessoal obriga aluno de música a fazer TCC. Pois é, então. Algum coitado um dia vai ter ter a um bom péssima ideia retrato, de vai ter fazer. um bom retrato do que foi o meio musical brasileiro nesse período, com todas as suas... com tudo que cresceu, com tudo que teve de problemático. Todas as cabeças que E rodaram. também do que estava sendo pensado sobre o que era feito nesse período. Eu acho que o que a gente fez aqui, tirando toda a sacanagem de lado, eu acho que foi um pouco isso. Acho que a gente tem aqui um documento, um registro histórico do que foi a música no Brasil nos últimos 3 anos. Eu acho que isso não é pouca coisa. Este é o Papo de Música, o podcast da revista E Concerto. ao mesmo tempo, né, você fala da sacanagem, né, tudo bem, que é mais fácil falar de você porque você, a gente fazia bullying com você. Ou melhor, o Irineu fazia bullying com Não, você fazia também. Eu não, eu só não te defendia. Mas ao mesmo tempo tem isso também, né, porque um meio clássico onde, enfim, né, até por conta aí do que a gente pode sintonizar nas ondas do rádio, então sempre com uma voz sempre muito pomposa, sempre com um formato muito antigo, e de repente a gente fala de música clássica, enfim, por que não, dando umas risadas, com um clima de informalidade, e ao mesmo tempo informativo, e o principal, com um comprometimento, né, na medida em que a gente tem uma relação com a música aqui, todos aqui, uma relação biográfica, de amor, de tesão pela coisa, e de certa forma, se a gente compartilhar, socializar essas impressões, inclusive para que se debata, né, para além, né, daqueles 5 minutos dos foyers, dos teatros, né, o que se passou, porque no fim das contas não existe uma cena artística, não é só música clássica forte, sem uma reflexão, que aí a crítica pode contribuir para isso, né, para além dos críticos, e num formato que, enfim, a gente acabou achando nosso na internet, enfim, azar de quem não pegou nós na rádio, e acho que o Papo de Música, no fim das contas, muita coisa não dá pra... Que seja, por que não falar? Muita coisa veio depois do Papo de Música. Muita gente começou a querer discutir música, montar blog, ficar reverberando. E Papo de Música é o pai dos fakes no Facebook? Exatamente, né? Só que aqui a gente, Mostra a cara. assume a nossa, a gente não mostra a cara, mas mostra a voz. Não adianta se esconder. Onde for vou te caçar. Vamos lá, vamos nos preparar para brincar de esconde-esconde. Quem vai querer contar? Caçador vai te pegar. Você é muito bom na brincadeira de esconde-esconde. Vamos lá, vamos achar todos os nossos amigos. A gente teve experiências de contato com ouvintes que eu acho que foram que deram pra gente. Que experiência de contato com o ouvinte você andou tendo aí, João? Conta pra nós, né? Que foram Pode, não? experiências que eu acho que deram um pouco a medida disso que o Chu está falando. Acho que, além dos comentários que a gente ouvia sempre, por aqui, em sala de concerto, tudo,
Mas em outras praças, como Belém, né, depende do músico da orquestra, não é o músico da orquestra vir dizer, pô, quando que é o próprio papo de música? O próximo passo. É emoção, gente. Quando que é o próximo papo de música? Então, alô Belém, não teremos. E aí, normalmente a pessoa pergunta, quando é o próximo papo de música? O Irineu não Jamais. veio, né? Porque o Irineu, obviamente, que foi o grande fenômeno do papo de música, um homem que já era uma celebridade, que virou Continua sendo. mais ainda. Prelúdio temporada 2014. Né? Então, eu me lembro, eu vou contar uma história aqui. Eu lembro que uma vez eu estava subindo no elevador do meu prédio e o cara perguntou, você é o João Luiz Sampaio? Eu falei, pô, eu ouço lá o papo de música. Ah, legal. Você foi reconhecido Aí depois ele diz assim, pô, e aquele Irineu, você conhece? Pô, ele deve ser o máximo. Né? Olha só. O que é a arte da edição, né? Impressionante. Enfim, Como engana as pessoas. Nós né? fomos todos escadas por Irineu esse período todo, mas valeu a pena. Nelson, você que botou a grana ali, até pagou pra gente, a gente faria de graça. Colocou as estruturas da organização concerto a serviço do Papo de Música e teve a coragem de colocar de transmissão via satélite só pra nós. Né, e colocar essas coisas no ar e com a grife das organizações de concertos que são respeitadas em todo o hemisfério ocidental que existe, João Luiz Sampaio. Então, Nelson Rubens Kunze. Não, eu também acho que foi uma experiência muito legal e o que para mim sempre foi uma surpresa, que principalmente nos primeiros papos de música, eu sempre com uma certa preocupação de que se aquilo não estava passando dos limites. Digamos, normalmente a revista andou perdendo os anúncios do Papo de Música. Em termos de reverência, ou mesmo justamente aí com eventuais promotores que pudessem se sentir de algum jeito ofendidos com as nossas brincadeiras e tal, mas era gozado que enquanto a gente falava, eu ficava com esse negócio na cabeça, falando, putz, será que vai dar? E depois ouvindo o Papo de Música, eu via que tinha uma seriedade muito grande por trás das coisas e, como o João também falou, um certo comprometimento, né? Afinal de contas, todos nós vivemos disso aqui, né? E é uma coisa que, não sei se a gente escolheu, de repente é a única coisa que sobrou para a gente. Pois né? Ou talvez a coisa que a gente sabe fazer da melhor maneira possível, não que seja boa, mas da melhor maneira possível, mas um compromisso muito grande de pessoas que estão inseridas na atividade musical, que dependem dela e que, digamos, trabalhem para de algum jeito fazer com que as coisas vão para frente e possam de alguma maneira serem aprimoradas, né? Então, além da grande honra de ter participando no Papo de Música e das organizações de concerto, como o Irineu fala, pessoas que eu tenho o maior respeito e a maior admiração pelo que elas representam em termos de conhecimento e cultura na área de música, né? E, além do que, veículos distintos, quer dizer, o Irineu ligado à Folha de São Paulo, o João Luiz chefe do ao Estadão, e o Chu aqui, a própria revista Concerto. Então, quer dizer, eu acho que também é uma coisa muito saudável isso, não sei se houve isso antes também, em termos de troca de informações aqui entre os críticos que estão trabalhando com música clássica. Então, eu acho que foi o máximo. Já estou com muitas saudades agora e lembro que teve momentos estelares, como a nossa viagem para Buenos Aires para ver a versão reduzida do Anel, como a nossa viagem para Santos para conversar com o Gilberto Mendes fazendo 90 anos, como o Papo de Música do Teatro São Pedro e da famosa descarga que o Marcos Feck colocou ali para a gente falar de uma produção do Guarani, ou, enfim, muitos em Manaus, em Belém, a gente conversando de madrugada no aeroporto em Manaus, né? Em Boituva, no sítio do Chu, quantas coisas legais mesmo que a gente fez e fez com muita entrega mesmo nesse negócio, né? Então eu acho que foi uma coisa que vou guardar com muita saudade e que eu acho que teve uma importância mesmo, como o Chu e o João Luiz colocaram, que eu também acho que espero que tenha contribuído de algum jeito. Já que é o último. Meu Deus! Como assim? Você vai falar?
Eu estou como convidado hoje, fui chamado para esse momento histórico do fim do Papo de Música. O que está acontecendo agora é seria equivalente na minha infância a aparecer o Lombardi no programa do Silvio Santos. O Lombardi vai falar, e o Lombardi agora vai falar. Vem aí, um rapaz que tem uma voz bonita. Quem está falando era o quinto elemento do Papo de Música, aquele que sempre nos editou, aquele que sempre tirou leite de pedra, Marcos Feg. Eu já estou afastado há algum tempo do Papo, tive a honra de ser chamado para esse último momento. Só queria acrescentar que eu acho também que o Papo de Música é um documento para quem quer saber o que aconteceu na música clássica nos últimos tempos. E eu acho que o Papo de Música teve uma participação importante na Clássicos Editorial, na revista Concerto, por oferecer para o leitor da revista a possibilidade de ouvir. Porque quando a gente escreve, a gente tem um tipo de transmissão das nossas ideias, e isso é colocado de uma forma. E quando a gente conversa de uma maneira mais informal, eu acho que eu, como editor do programa por algum tempo e como ouvinte, eu percebo que é muito mais interessante ouvir o Papo de Música para saber das coisas. Eu já falei para muita gente, assim, você quer saber o que aconteceu nos últimos anos? Ouça o Papo de Música. Para ouvir, né? Então é melhor nos próximos anos não acontecer nada, porque o Papo de Música aqui vai se encerrando. O que era legal do Papo de Música, para mim, era justamente esse astral da gente falar mesmo de verdade, que passava para as pessoas o que a gente achava do papo de bar, o papo de foyer, como disse o Chu, do papo de corredor, de bastidor, que ele diz que me diz, e a público, né? Ter essa coisa da franqueza. Nós vamos continuar fazendo isso, nós só não vamos compartilhar mais com você que está nos ouvindo hoje. Assim. Então, se o Papo de Música vai deixar saudade em alguém, acho que vai ser nos seus integrantes. Tá bom. Quanto deu aí? 17. Tá bom. Tá ótimo. Muito bem, rapaz. Todo caso, então... Acabou. Não, se vai. Coitado, eu vim aqui, eu saí de casa lá da ZN, meu caralho. Eu vim aqui. Assim como o oceano, só é belo com luar. Assim como a canção, só tem razão se cantar. Assim como uma nuvem, só acontece se chover. Assim como poeta, só é grande se sofrer. Assim como viver sem ter amor não é viver. Não há você sem mim, e eu não existo sem você. Não há você sem mim, e eu não existo sem você. Papo de Música, o podcast da revista Concerto. Com Irineu Franco Perpétuo, João Luiz Sampaio, Leonardo Martinelli e Nelson Rubens Cunzi. Realização: Revista Concerto, Clássicos Editorial.